Fala pessoal, firmeza, eu sou Luan Gabriel, seu professor de Química, e hoje estou aqui para resolver uma questão do Enem que aborda um dos primeiros assuntos a serem ensinados em Química, a compreensão dos estados físicos e suas mudanças. Sem enrolação, bora para a resolução da questão. A questão diz o seguinte, pessoal. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, quando nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma... Bom, pessoal, o que a gente precisa saber para responder essa questão? A gente precisa saber que a matéria ela se apresenta em sólida, líquida e gasosa. Contudo, o enunciado nos traz um quarto possível estado de agregação para a matéria, o estado plasmático. Porém, a própria questão do Enem excetua essa fase, ou seja, ela exclui essa fase, para que a gente possa ter apenas aos estados clássicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Antes de respondermos à questão, vamos nos ater a 2 pontos importantes. O primeiro ponto é que é necessário modificar a força de ligação existente entre as partículas que compõem cada fase para que determinada substância mude de fase. Mas antes disso, é preciso a gente compreender as características microscópicas de cada fase. Bom, pessoal, as características microscópicas, elas estão diretamente relacionadas à maneira como as partículas se organizam em cada fase de agregação. Percebam, o estado sólido, as partículas estão mais próximas, ou seja, o sistema ele está mais organizado. Veja o exemplo aqui, o gelo. As partículas elas estão bem próximas umas das outras e o sistema ele está organizado. Isso é o que define o estado sólido, levando em consideração as características microscópicas. No estado líquido, as partículas elas estão pouco afastadas e a organização é moderada. Veja o exemplo aqui da água líquida. As partículas elas estão moderadamente organizadas e estão um pouco afastadas. Elas conseguem se movimentar um pouco mais. No estado gasoso, as partículas elas estão muito afastadas e o sistema está desorganizado. Perceba o vapor d'água. As moléculas de água estão um pouco mais afastadas umas das outras do que em relação ao estado líquido e conseguem movimentar de forma mais livre do que o estado líquido. Então aqui eu delineei as características microscópicas que são fundamentais para a gente poder compreender como que as partículas se organizam em cada estado físico. Como vocês puderam perceber, cada fase ela se organiza de determinada forma. No estado sólido, as partículas estão mais agregadas do que em relação às demais fases.
E isso está associado a um aspecto que a gente chama de força de ligação. A força de ligação que faz com que essas partículas se mantenham juntas, ela é muito forte para o estado sólido. Para o estado líquido, essa força de ligação ela é moderada. Por que é moderada? Porque as partículas estão um pouco afastadas. Já no estado gasoso, essa força de ligação é fraquíssima. Por isso, as moléculas do estado gasoso estão muito afastadas. E o que a gente tem que entender nesse sentido? Que para que uma substância mude de fase, é necessário que essa força de ligação seja alterada. Vamos pegar um exemplo. Quando o gelo derrete, o que acontece? Ele está passando do estado sólido para o estado líquido. No gelo, as partículas estão muito próximas, mas com o aumento da temperatura, essas partículas começam a se agitar e, ao se agitar, elas começam a se afastar uma das outras. Então, esse fornecimento de energia faz com que as moléculas vibrem mais e, ao vibrarem mais, elas tendem a se afastarem uma das outras. E, nesse sentido, a substância acaba mudando de fase. Tudo bem? Agora vamos responder ao enunciado da questão. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma troca de átomo entre diferentes moléculas do material? Não, a mudança de fase não troca átomos, há apenas uma organização das partículas. Transmutação nuclear dos elementos químicos do material? Muito menos, a gente não falou nada de transmutação nuclear em nenhum momento da explicação. Redistribuição de prótons? Muito menos redistribuição de prótons, galera. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material? Sim, existe o quê? Uma modificação espacial entre as partículas. As partículas do estado sólido, por exemplo, quando vão mudar para o estado líquido, elas estão mais juntas no estado sólido, não é mesmo? Quando você fornece energia, elas começam a vibrar, começam a se afastar, então ocorre uma redistribuição espacial e essas diferentes partículas mudam de fase. E é isso que ocorre. Então, a alternativa correta, letra D. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários sugestões o que vocês querem que eu traga de novo aqui para o canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem um like e ativar os sininhos de notificações, porque dessa maneira vocês não perdem nenhum conteúdo e, além disso, contribui para que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo. Estudem e foquem naquilo que é mais importante, o conhecimento. Fique com Deus. Tchau!